Olá, meu nome é Adriano Negri Nishinari e vou apresentar a minha EC, cujo título é Estudos sobre o transistor BSOI MOSFET em aplicações analógicas. Meu orientador é o professor João Antônio Martino e meu co-orientador é o Ricardo Cardoso Rangel. E eu apresento esse trabalho pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A motivação para essa pesquisa foi o desenvolvimento do BSOI MOSFET pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica. O BSOI é um transistor reconfigurável de efeito de campo. E ele é de efeito de campo porque ele usa um campo elétrico para alterar a condutividade de um semicondutor, para permitir a passagem de corrente. E ele é reconfigurável, porque ele pode permitir a passagem tanto de elétrons, que seria um transistor NMOS convencional, quanto de lacunas, que seria um PMOS convencional. E os RFETs eles são uma tecnologia emergente, porque no mercado predominam transistores que são somente NMOS ou somente PMOS, como é mostrado na figura da esquerda abaixo, e é visível no diagrama que esses transistores convencionais têm regiões dopadas, no caso do NMOS é uma região tipo N, que é conectada à fonte e ao dreno, que são os terminais por onde vão passar a corrente. Essas regiões tipo N possuem um excedente de elétrons pela dopagem e é aplicada uma tensão à porta, no caso do NMOS uma tensão positiva, o que vai gerar um acúmulo de elétrons na superfície do semicondutor, que seria a camada de depressão, e isso que vai permitir a passagem de corrente entre os terminais. Mas já no BSOI não existe essa zona dopada tipo N, nem tipo P. O que vai permitir a passagem de corrente é a indução de um campo elétrico pela porta e pelo substrato. Quando você aplica tensão nessas duas portas, é criada uma zona de depressão e um acúmulo de portadores de carga, elétrons ou lacunas, dependendo da polarização. E esses portadores acumulados devido à tensão aplicada que vão permitir a passagem de corrente entre os terminais. Nesse caso, os terminais usados foram de níquel, que permite uma passagem razoável tanto de lacunas como de elétrons, porque certos metais favorecem a condução de um ou de outro portador de carga. E, bom, o objetivo dessa pesquisa foi achar aplicações para esse transistor, porque como uma tecnologia recém-desenvolvida, não existem muitas aplicações ainda para eles. Inclusive, é necessário ainda pensar em como que esses transistores reconfiguráveis vão substituir os transistores convencionais, porque já foi comprovado que eles podem reduzir bastante a área de silício necessária para muitos circuitos. O método utilizado para atingir os objetivos dessa pesquisa foi usar o equipamento HP4556 do LSI, que é usado para caracterização de transistores, para extrair as curvas características do BSOI. E com essas curvas eu iria usar a literatura sobre transistores para procurar possíveis usos para o BSOI. O resultado obtido foi que o BSOI é capaz de funcionar tanto como NMOS quanto como PMOS de forma satisfatória, mas seu desempenho como PMOS foi superior. O gráfico abaixo mostra o módulo da corrente em escala logarítmica em função da tensão de substrato. E é visível que a corrente, quando ele funciona como PMOS, que é a zona esquerda do gráfico, foi de maior magnitude e mais estável do que quando ele funciona como NMOS, que é a região da direita do gráfico. Também foi observado que essa curva pode ser deslocada horizontalmente no gráfico de acordo com a tensão aplicada na porta, que nesse caso foi de menos 0,95 volts. Outra coisa que foi observada foi que a região que funciona entre região de NMOS e região de PMOS, que seria mais ou menos a região de corte do transistor, tem um formato parabólico. E dispositivos com curvas de formato parabólico, de corrente versus tensão, são frequentemente usados como multiplicadores de frequência. Então esse é um possível uso analógico desse transistor. Meus agradecimentos ao CNPq pelo financiamento da pesquisa. Aqui é a bibliografia. Muito obrigado.